E a gente segue no assunto aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Hoje vamos falar com o vice-presidente da Fundação da Fiocruz, o Marco Krieger, que está conosco aqui para trazer mais informações sobre a chegada de mais uma vacina ao país, a vacina de Oxford, que vai ser desenvolvida pela Fiocruz, né? E a grande expectativa que se tem para o início da produção também dessas doses. Marco, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Como a Fiocruz recebeu, né, esta decisão da Anvisa de aprovar o uso emergencial da vacina e qual que é a expectativa do início aí da produção aqui no Brasil, hein? Bom dia. Bom dia. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu com muita alegria, né, realmente celebrando aí um projeto de antecipação que começamos em maio para tentar trazer para a nossa população a vacina de uma forma bastante rápida, num quantitativo adequado, né, para as dimensões continentais e demográficas do Brasil. O nosso cronograma inicial era conseguir fazer essa produção e liberarmos as doses a partir de fevereiro, né, com doses produzidas no Brasil. Esse cronograma ele se mantém e nós tivemos também, né, a oportunidade de continuar nesse esforço de antecipação a partir do registro que essa vacina teve no Reino Unido, inicialmente, de conseguir com os nossos parceiros internacionais aí, que estamos num esforço global para a produção dessa vacina, uma antecipação de doses prontas que estão esperando autorização para embarque para o Brasil. Então a gente espera nos próximos dias aí poder antecipar ainda mais o nosso calendário, que era previsto aí inicialmente para março, conseguimos antecipar para fevereiro e vamos iniciar em janeiro também com um quantitativo de doses. E o importante é que a gente tenha essa visão, né, que esse momento tem que ser celebrado, é muito importante o início da vacinação, mas que nós temos que ter essa visão estratégica de uma produção nacional pelos nossos institutos com uma quantidade que permita que o Brasil use essa ferramenta no enfrentamento da emergência sanitária. Doutor Marco, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou entre aqueles brasileiros muito orgulhosos assim da história da Fiocruz e também do Instituto Butantan. No entanto, assim, nós passamos esse período todo com a expertise que tem, com um quadro fabuloso de cientistas e de pesquisadores de que tanto a Fiocruz quanto o Butantan tem. O Brasil nem sequer ameaçou desenvolver a sua própria vacina, apesar de toda essa expertise. O que aconteceu, doutor Marco? Na verdade, nós temos projetos nacionais, né? Nós na Fiocruz temos aí uns 3 projetos que nós estamos apoiando e temos também outros projetos, né? Como é o caso aí do projeto de pesquisadores da USP. Mas o desenvolvimento de uma vacina é um processo que demora aí algo como 10 anos, né? É uma média, a gente já conseguiu fazer em menos tempo que isso, mas é um período de 10 anos. E no mundo, nos últimos 20 anos, nós tivemos aí vários surtos, várias emergências sanitárias. Então, só de coronavírus nós estamos na 3ª, nós tivemos H1N1, nós tivemos Zika, nós tivemos Ebola, e vários atores da saúde global resolveram investir no desenvolvimento de novas plataformas de resposta rápida. Só para você ter uma ideia, tem uma organização chamada CEP, que recebeu para começo dos seus trabalhos $100 milhões da Fundação Bill e Melinda Gates, $100 milhões do Wellcome Trust, mais $100 milhões da Noruega, $100 milhões da Alemanha, $100 milhões do Japão, e financiaram esses projetos que foram os primeiros a chegar no registro. Né? Esses projetos, tanto de Oxford quanto da Moderna, por exemplo, foram plataformas investidas. Então, nós tivemos 2 movimentos, né? O movimento da aceleração do enfrentamento de emergências sanitárias lá fora, com investimento massivo, ao mesmo tempo que no Brasil nós tivemos uma desmobilização dos recursos para ciência e tecnologia. Então, nós estamos aí com vacinas que vão entrar na fase clínica e é um importante legado da pandemia que nós tenhamos essa valorização da ciência, da capacidade da resposta e da importância desse investimento contínuo aí para que a gente possa, como também a humanidade, né, se preparou para ter essa possibilidade de antecipação e preparo para uma futura emergência sanitária que talvez não tenha essa mesma dimensão, mas a gente sabe que existem, né, expectativas de novas pandemias no futuro próximo.
Dr. Marco Krieger, vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor, Dr. Marco, sobre a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, que é, digamos, o coração da vacina, que vai permitir a Fiocruz produzir no Brasil a vacina de Oxford. Quando isso chega e qual é o cronograma de produção em termos de quantidade? Quantas vacinas a Fiocruz consegue entregar, por exemplo, dentro do primeiro trimestre? Então, nosso projeto ele é um projeto que nessa visão que a gente estava discutindo, né, de velocidade, antecipação e preparo, nós vamos passar de uma produção anual, e a Fiocruz é o maior produtor de vacinas para o Ministério da Saúde, produzindo ao redor de 120 milhões de doses por ano em 10 vacinas diferentes. Nós vamos produzir adicionalmente a esses 120 milhões, mais 210 milhões de doses no ano que vem. Então vamos triplicar nossa capacidade de produção. Esse é um desafio gigantesco que está sendo feito num tempo recorde. A nossa estimativa é até março, né, final do primeiro trimestre, entregar ao redor de 25 a 30 milhões de doses. Uma vantagem que tem a tecnologia que está sendo utilizada na plataforma de Oxford é que ela já permite uma eficácia significativa na primeira dose por 3 meses, até a dose de reforço. Então, a gente tem a estimativa de conseguir vacinar 25 milhões de pessoas até março, 50 milhões de pessoas até abril, antes mesmo de começar esse segundo movimento do reforço. Por que ainda não chegou, Dr. Krieger, o ingrediente farmacêutico ativo? Qual é a complexidade na importação desse produto? Então, na verdade, a gente tem um projeto que a gente iniciou lá em maio que tinha um número muito grande de riscos e uma complexidade muito grande, né? Essa que eu mencionei para vocês, de triplicar nossa capacidade de produção, uma delas, mas o próprio desenvolvimento da vacina, dos estudos clínicos, do desenvolvimento da produção em escala, eram desafios que foram vencidos, eram os maiores riscos, né? As doses já estão produzidas nesse parceiro nosso, que foi identificado num esforço global. É importante que se diga isso também, a gente está no maior esforço global de produção de vacinas, que é um esforço conduzido pela AstraZeneca, mas que ele tem, nesse momento, uma característica de saúde pública, né? Oxford abriu mão dos seus resultados financeiros, não está cobrando royalties, a AstraZeneca também, e por isso que a gente tem uma vacina que é a mais barata do mundo para ser utilizada em larga escala, e são previstos 3 bilhões esse ano, e a Fiocruz faz parte desse arranjo. Por isso que nós conseguimos com os nossos parceiros antecipar. O nosso cronograma é de recebimento de 15 milhões de doses ainda em janeiro, 15 milhões em fevereiro, 15 milhões até julho, e de modo paralelo nós estaremos também, é uma questão estratégica importante, começando a produção nacional da IFA ainda no primeiro semestre, né? Essa produção só vai ser entregue no segundo semestre, mas é importante que a gente tenha essa autonomia, para evitar pequenos atrasos, como é o que está ocorrendo agora, que é uma questão de licenças de exportação na China, que nós estamos aí com um pequeno atraso, mas ainda está dentro do nosso cronograma pactuado e como eu falei, né, nós temos a expectativa de, estando num arranjo global dessa magnitude, que a gente consiga ainda antecipar esses números em vez de atrasar. Agora, o começo é muito importante, e esse começo ele vai ser iniciado aí nos próximos dias, final de dezembro, a gente espera colocar. A da Fiocruz está pronta, né? Já fez todos os lotes de engenharia, todos os procedimentos de controle de qualidade para poder começar essa produção, que em fevereiro vamos ter uma escala aí no final do mês próximo a 750 mil doses por dia, e em março a gente já vai estar em 1 milhão e 300 mil doses por dia, e esse ritmo segue, né? Eu acho que é importante a gente celebrar a velocidade inicial, mas nós estamos, na verdade, numa maratona, né, para conseguir liberar para a sociedade brasileira o maior quantitativo possível de doses para que a gente possa, aí, como eu já mencionei, enfrentar a pandemia. Doutor Marco, sobre essa questão foi uma coisa meio, como é que eu diria, constrangedora, né? Ficou lá o avião da Azul no Recife, aguardando ordem para decolar, para ir buscar vacinas na Índia, etc., negociadas pela Fiocruz, e, no entanto, isso acabou não se
não se confirmando. O que é que aconteceu? Olha, na verdade, existiu um movimento, né, nosso, técnico, com os nossos parceiros, de avaliar se existia, frente ao registro sanitário que foi liberado na Inglaterra, a possibilidade dessas doses. Nós não havíamos entrado com essa iniciativa antes, porque o nosso processo estava dentro do cronograma e a gente teria aí o início da fabricação em janeiro, mas é claro, desde maio estamos trabalhando com antecipação e preparo. A relação com os nossos parceiros foi surpreendentemente positiva, né? Eu acho que pela sensibilidade mundial da emergência sanitária, pelo número de vidas que estão sendo perdidas no mundo, mas o Brasil é um país que tem um número alto, nós conseguimos viabilizar essa questão. Mas por questões políticas, o governo da Índia entendeu que era melhor esperar o início do processo de vacinação na Índia, que começou dia 16, antes de liberar para qualquer país, né, essa exportação. Então, foram dois movimentos paralelos e a gente está aí buscando resolver esse impasse. Mas isso só vem a reforçar a importância, né, da gente ter uma produção nacional estratégica. Temos que aprender com essa pandemia que os insumos não podem, né, nós temos que ter uma produção local estratégica. Nós tivemos problemas com os equipamentos de proteção individual, com os respiradores, com as vacinas agora está acontecendo a mesma coisa globalmente, mesmo nos países mais desenvolvidos não existe vacina suficiente. É importante essa visão estratégica que a gente tenha da produção local o mais rapidamente possível. Eu acho que o Brasil tem, no caso das vacinas, um tripé muito importante que vai auxiliar que a gente consiga fazer até de uma maneira melhor que a maioria dos países. Nós temos um programa bem estruturado, nós temos duas instituições centenárias como o Butantan e a Fiocruz, e a nossa autoridade sanitária também é muito respeitada e foi muito responsável na avaliação da documentação frente à situação da emergência sanitária. Quero agradecer ao vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, que falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes sobre esse assunto, né, do dia, produção de vacina de Oxford aqui em território nacional. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, hein? Muito obrigado. Em nome da Fundação Oswaldo Cruz, eu agradeço aí a possibilidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos.